Olá, começa agora mais uma edição do TV Câmara e hoje eu tenho dois convidados muito especiais aqui, o Gabriel e a Thaís, para a gente conversar um pouquinho de um dos programas maravilhosos que nós temos na nossa cidade que se chama Educavídeo. Se tu não conhece o Educavídeo, nos acompanhe que ele vai ser muito legal esse papo que a gente tem aqui. O Educavídeo existe há mais de uma década, transforma a linguagem audiovisual em ferramenta de educação e a gente tem novidades para esse ano, não é, pessoal? Então, o projeto vai ganhar ainda mais destaque ao abrir a programação oficial da 53ª edição do Festival de Cinema, com a primeira mostra de cinema estudantil. Sejam muito bem-vindos. Essa TV Câmara, que é o espaço onde a gente conversa com a comunidade, e eu quero ouvir um pouquinho de vocês, né? Como surgiu o programa do Educavídeo? Primeiro, a gente agradece, né, o convite. A gente fica muito feliz de poder falar desse programa que a gente tanto gosta e que a gente trabalha para isso, né, para que seja reconhecido cada vez mais. Então, esse ano, com essa novidade, vai ser muito importante, mas é importante mesmo também a gente retomar ali o começo, né, como que surgiu toda essa trajetória do Educavídeo. Porque a gente não conhece ainda, por mais que já tenha mais de uma década. Exatamente. Então, o Educavídeo, né, ele foi criado no ano de 2012 na época, a coordenadora do setor de cultura da Secretaria de Educação, a Denise Foz, junto com demais professores dentro da área das artes e da própria linguagem, né, que trabalharam a linguagem audiovisual dentro da sala de aula como uma ferramenta de cultura. Né? Ele surgiu através de um laboratório experimental que aconteceu na cidade no ano anterior, em 2011, que foi trazido pelo Instituto Claro. E essa oficina foi realizada com 4 escolas do município, que em seguida foram as 4 escolas onde o Educavídeo começou, né? Que foi na Moisés Beze, na Presidente Vargas, na Maximiliano Ram e na Dr. Carlos Nels, né, no CAIC, lá no ano de 2012. E desde então, o Educavídeo ele vem trabalhando a linguagem audiovisual com os alunos aqui da rede pública municipal, né, de Gramado. E nos últimos 3 anos a gente tem feito um trabalho, né, principalmente depois da pandemia, de retomar o programa também com os alunos do ensino médio, né? Porque muitas vezes os alunos eles saíam do fundamental e iam para o ensino médio, tinham interesse de continuar dentro do Educavídeo e acabavam desistindo justamente porque não tinha essa oportunidade. Então a gente viu que era oportuno a gente trazer isso para o ensino médio também. E o que a gente quer dentro do Educavídeo é proporcionar, né, uma formação e um início de um interesse por essa área da comunicação, das artes visuais, do cinema, né? E eu acredito que a gente consegue tocar os nossos estudantes com isso, né? E a gente consegue perceber isso de acordo com os trabalhos que a gente vai desenvolvendo durante o ano também. É um despertar. Exatamente. A gente também conseguiu abrir para a comunidade, né, Gabi? Então a gente teve turmas de adultos, né, abertas então para quem teria interesse, porque assim como o Gabi comentou, a gente nota que em Gramado as pessoas têm muito interesse na parte de audiovisual, mas às vezes não tem aonde, né, ir para trabalhar isso, para conhecer. Então a gente pensou o Educavídeo como esse polo em que quem tem interesse, tanto em cinema quanto audiovisual de maneira geral, possa experienciar e ver se de fato, né, é um caminho para seguir ou apenas se apropriar da linguagem. E quantos participam da coordenação, né, e do andamento do programa? Então, a gente, né, o programa ele é realizado, né, pela Secretaria de Educação aqui do município, que quem gerencia, né, o Educavídeo, até porque também a gente trabalha com as escolas, né, então a gente faz esse trabalho junto com a Secretaria. A gente tem parceria com a Gramado Tour e também a gente tem muito apoio da Câmara de Vereadores, né, que vem nos ajudado com emendas e com demais demandas que a gente tem dentro do programa, né, e dentro do Educavídeo nós somos em 4 professores, né? São 3 professoras que trabalham diretamente junto nas escolas, mais no Educavídeo, e eu faço uma parte mais técnica, podemos dizer assim, mas eu me insiro dentro do contexto como professor, porque eu também estou dentro da sala de aula, estou dando aula para os alunos, mesmo não tendo a formação de licenciatura, né? Mas eu estou dentro da sala de aula, então eu sou considerado como professor por eles também, né? Ou seja, muito além das atribuições das atividades diárias, vocês se dedicam, então, voluntariamente, né, para esse programa que Porque, é maravilhoso. na verdade, o Educavídeo, né, ele está dentro da educação, mas ele é um formato totalmente diferente de sala de aula, né?
Então, a gente precisa muitas vezes estar além daquele horário ali. E, enfim, a própria gravação em si é muito diferente, né? Cada dia a gente está num lugar, então também precisam de professores que tenham essa disponibilidade e gostem de trabalhar assim, né? Em formato também de projeto, porque cada filme é uma coisa diferente. Então, ele exige mesmo que a gente tenha aí uma dinâmica diferenciada, né? Muito bem. E o que vocês enxergam de resultados assim que já alcançaram nesses 12 anos com o Educavídeo? A gente se olhou. Acho que dá para pensar em resultados de duas maneiras diferentes, né? Para o programa em si. Eu digo que o Gabi é um O Gabi resultado. pensando no programa, o crescimento do programa e o resultado que a gente vê nos alunos, né? Então, como a gente comentou, o Gabi tá aí, é um resultado, porque a gente tem, assim como ele, outros alunos, né, estudantes que participaram do Educavídeo e vieram a trabalhar na área de alguma maneira, né? A gente tem o Bruno, né, Stoltz também, que está trabalhando junto na prefeitura e é ex-aluno. A Vika, que vai ser nossa jurada e também foi aluna, e agora tem uma produtora. Então, a gente tem aí alguns resultados bem visíveis. Outros a gente já não consegue, né, ter essa ideia de para onde foram, mas a gente percebe no nosso dia a dia ali que o programa afeta de uma maneira muito positiva todos que participam, seja pela questão de ter um interesse na área, na linguagem, ou na própria questão social, né, de interagir com outras pessoas, de ter espaço para criação, porque embora Gramado seja uma cidade muito criativa e as escolas, né, têm essa preocupação, a gente tem o Transformarte, né, tem projetos que buscam isso, o formato tradicional de escola, ele é fechado, né? E aí, quando tu vai para outro espaço, os alunos conseguem, então, se perceber de outra forma, né? E aí eles podem criar, eles vão para o roteiro, eles vão para a direção de arte, eles editam, eles pensam no som, na trilha sonora, então mexe muito com o que eles vão vir a se tornar, com a construção da identidade, né? Com as experiências ali. Então, resultados para nós é só positivo, né, Gabi? Exato. Nesse sentido, assim. E a própria ampliação do conhecimento cultural deles, né? E quando a gente fala em cultura, a gente não está falando somente na questão artística ou na questão de manifestação, né? Mas a gente está falando de sociedade como um todo. Sim. Então, eles se colocam em um local onde eles são os protagonistas, né? Porque são eles que vão trazer todo o contexto da história, do que eles querem falar, né? A gente tem dialogado bastante nesses últimos tempos sobre as temáticas, às vezes, que aparecem, né? Porque algumas pessoas sempre falam, é sempre a mesma temática, é sempre mais puxada para um suspense, para um terror ou algo do tipo, mas é porque são coisas que eles consomem, que eles conversam, que eles convivem, né? Então, é um reflexo da cultura deles. E o que a gente consegue proporcionar no Educavídeo é um momento onde eles vão estar explorando a criatividade, como a Thaís falou, mas eles vão estar convivendo com colegas de escolas diferentes, de realidades diferentes, faixas etárias, mentalidades. E também, né, a gente participa de outros momentos durante o ano em outras cidades, com outros grupos. Então, por exemplo, recentemente nós estivemos junto a uma escola muito parceira nossa, que é a Escola Municipal de Educação Básica Liberato, lá de Porto Alegre, que foi uma escola que é localizada no bairro Sarandi, que foi muito afetada pelas enchentes do ano passado. E eles foram lá para conhecer o ambiente da escola, que agora foi todo reformado, né, depois de terem ficado mais de 20 dias com a escola, o primeiro andar todo submerso. Então a gente foi lá para ver como eles se transformaram com aquilo, né? E é através desses momentos que eles vão percebendo realidades fora daquilo que está na nossa bolha aqui, né? Sim. Além disso, a gente conseguiu proporcionar para eles outros passeios fora, né, para que eles explorassem coisas diferentes, e eu acho que isso a gente gosta de proporcionar para os nossos alunos. É um ambiente onde eles vão ampliar o conhecimento cultural deles. Né? De maneira geral, assim, não só profissional, né? Sim, toda a questão de cidadania mesmo. É um pacote completo, né? Ele é transversal. O Educavídeo realmente mostra. E isso é importante a gente dizer, né? Que Gramado também é uma cidade que ela proporciona muitas atividades de contraturno. Então, a gente escuta muito falar do esporte, por exemplo, que é uma ferramenta que a prefeitura disponibiliza, mas a questão da cultura, a questão da arte, a gente tem o Transformarte e o Educavídeo, são propostas
super inovadoras, assim, que eu não enxergo em outras cidades, assim. Então, fazendo até puxar uma brasa aqui para Gramado, o quanto é importante, o quanto é necessário, né, a prefeitura sempre potencializar esse tipo de ação. Então, até já parabenizo vocês, né, que o Gabi começou, né? Sim, eu comecei, na primeira turma, né? 2012, eu tava lá no projeto que tava acontecendo. Tipo, eu sempre falo que eu sou tipo um ratinho de laboratório, assim, eu tava lá no começo, quando era tudo mato, e a gente tava lá. Então, era algo muito interessante, porque a gente, obviamente, a estrutura que a gente tem atualmente, ela ainda precisa de vários melhoramentos, mas comparado com o que era no primeiro ano, que a gente usava os nossos celulares daquele jeito lá em 2012 para gravar, Pois e é. apertava o botão para gravar e saía falando qualquer coisa. Mas pra gente aquilo era tudo, porque era um ambiente onde a gente conseguia falar sobre as coisas que a gente queria falar, fazer as besteiras que a gente queria fazer, mas um ambiente que era aberto pra gente. Sabe? A gente tinha essa possibilidade de falar sobre isso, e a gente não era julgado por estar falando aquilo. E eu acho que isso é um ponto que a Thaís trouxe antes sobre a questão da educação tradicional, né? Que a gente precisa atualmente olhar para o processo de construção de um pensamento que o aluno tem. Porque a gente tem, né, diversos tipos de alunos, né, e cada aluno tem a sua particularidade. Então a gente só olhar para o certo e errado não é tão mais correto atualmente. A gente tem que entender o pensamento que aquele aluno tem, como ele fez para chegar até aquilo ali, como ele vai executar aquele projeto, né? E eu acho que isso é interessante, isso a gente proporciona muito, é eles experimentarem, verem o que dá certo, o que dá errado, se deu errado, o que a gente pode fazer para melhorar, porque eles vão fazendo uma constante, né? Eles produzem um curta-metragem, em seguida, depois do festival, eles já olham com um olhar de tipo, isso aqui a gente fez errado, no próximo a gente vai fazer desse jeito. Porque justamente eles vão vendo e vão aprendendo e aprimorando aquilo que eles querem produzir. Né? E a escolha das temáticas são por eles? São os grupos mesmo? Isso é bem engraçado, assim, porque realmente tem uma tradição, digamos, né, de que educar vídeo, terror e suspense estão mesclados, assim. Mas é porque, de fato, são filmes, né, séries que atraem os adolescentes, né, não tem como fugir muito, assim, e eles costumam trazer isso. Mas a gente tenta, assim, para as turmas iniciantes, fazer uma dinâmica de mostrar imagens diferentes, e aí eles criarem histórias a partir da imagem. Mas é engraçado por quê? Porque a gente pode apresentar a imagem desse copo aqui que a gente tem. Se eles quiserem falar de terror, eles vão dar um jeito de o copo levar para uma história de terror. Então, não, a gente não consegue assim. A gente faz a mediação, mas a gente não corta, né, aquilo que vem. A gente questiona muito. Por quê? Por que essa história? Por que desse jeito, né? Então, às vezes tem a questão, não, a gente quer mesmo a questão técnica do filme, a gente quer mostrar essa cena desse jeito. Ah, não, a gente está falando, na verdade, de uma questão, é um drama, na verdade, é uma pessoa que está ali sofrendo, mas eles foram pro terror. Então, pega o drama, vamos trabalhar, né, com aquilo, com a essência do que eles querem falar. Então, vem deles, mas a gente faz a mediação sempre. E isso é muito legal. Eu assisti várias produções, e assim como tem essa questão do suspense, da questão policial também, de alguns, né, eu fiquei chocado positivamente, assim, quando eu vi também produções que eles falam da realidade da adolescência. Então, eles falaram sobre relacionamento, sobre depressão, né, temas completamente que eles estão envolvidos. E eu achei impressionante isso, a sensibilidade e o quanto vocês, como coordenadores, né, têm que conduzir isso, né? Porque eles estão num processo de transformação, né, deles, e eles estão querendo, inclusive, expor isso. Exatamente. Então, o quanto deve ser, quanto é rica essa experiência. Assim como já vi também alguns. Teve uma produção lá, que eu nunca me esqueço, que é da Marinalva, né? Sim. Que falou de uma realidade de Gramado, de uma pessoa que vem de fora de Gramado, vem enfrentar uma profissão diferente, longe da família. Então, isso é muito rico também. Parabenizo mais uma vez, né, essa condução de vocês. E nesse ano, o Educavídeo, ele não apenas, né, vai abrir o festival, né, que a gente vai falar disso, daquela grande noite também, né, mas também ele vai ter
um marco no cinema nacional com a primeira mostra nacional de cinema estudantil. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre como funciona, o que é essa mostra nacional que vai acontecer esse ano. Para nós, assim, é muito satisfatório, né? A gente está muito contente, assim, com isso, porque a Prof. Iva, né, que também está desde o começo, ela sempre teve esse desejo de que Educavídeo também fosse uma mostra nacional, aberta, né, para outras pessoas participarem. Porque nós participamos de vários festivais, né? E a gente tem festivais aí afora que foram, e programas que foram construídos através da experiência que as pessoas tiveram no Educavídeo, de vir conhecer, de ver como funcionava, e aí fizeram seus projetos e programas em outras cidades, né, em outros estados. Então, para nós sempre foi um desejo também trazer isso para cá, né? Fazer um festival, mostrar outras produções, ter essa conversa entre os nossos, né, e os outros. Então, a gente está muito contente com essa primeira. Esperamos que seja a primeira de muitas, né? E o Gabi foi bem ativo, assim, também para que isso se concretizasse, assim. Então, ele pode falar mais sobre essa questão dos jurados, né? De quem vai participar, enfim, do que a gente Como programou, funciona? Como é que assim. funciona uma mostra para o pessoal entender? O que foi o nosso processo, né? Como a Thaís falou, a gente participa de diversas mostras pelo Brasil afora, e a gente falou assim, vamos produzir a nossa mostra, e nada melhor do que a gente produzir durante o maior festival de cinema da América Latina, né? Vamos fazer isso dentro da programação do festival. A gente teve uma conversa com a Rosa Helena, né, presidente da Gramado Tour, e ela abraçou a ideia e, né, topou isso, e a gente começou a montar, né? No caso, a nossa mostra, esse ano ela se encaixa em duas grandes categorias, que é de produções de alunos do ensino fundamental e do ensino médio, que são as produções aos quais nós, né, temos o nosso contexto, a nossa realidade inserida. Então a gente recebeu mais de 120 inscritos de todo o Brasil, né? Então foi uma abertura muito bacana. Para a primeira edição a gente ficou extremamente surpreso, né, de ter recebido tantas inscrições. E com isso, então, a gente fez uma seleção, né? A gente assistiu a todos os, né, mais de 120 curtas. A gente teve diversas produções de diversos tipos e temáticas e maneiras, né, de serem produzidas. Quanto tempo mais ou menos de curta? Bah! A gente estipulou um máximo de 10 minutos, né? Tinha um... Então, tinha um limite de 10. Mas aí a gente teve vários tipos, assim. É claro que teve algumas inscrições, por exemplo, alguns inscritos que, né, passava um pouquinho, ou alguma regra que ali estava escrita no edital que acabou passando. Faz parte da experiência. Né? Faz parte da experiência, exatamente. Mas aí, com isso, a gente fez uma seleção de 7 curtas do ensino fundamental e de 10 curtas do ensino médio. Querendo colocar mais, né? Querendo colocar mais, é uma tarefa bem difícil. A gente dá um destaque maior, principalmente para o ensino médio, e principalmente para o ensino médio do Rio Grande do Sul, que inclusive, né, dos nossos selecionados, 9 dos 10 são do Rio Grande do Sul. Então, é algo que a gente percebeu um destaque muito grande que o pessoal está produzindo, e são produções que são muito bem elaboradas, né, com temáticas diversas também, muito conversando, de certa forma, com as nossas temáticas também. E é muito interessante a gente proporcionar o que a gente proporciona para os nossos estudantes, né, que é pisar no palco do Festival de Cinema, para o Brasil todo, né, para poder participar. E eu acredito que, como a Thaís falou, vai ser a primeira de muitas. A gente já está com a expectativa para que o ano que vem a gente tenha um alcance muito maior, né? Porque como é a primeira, a gente começa um pouquinho menor, mas se o nosso menor é esse, né, imagina os próximos anos. Imagina a expectativa dos jovens, dos professores de outras cidades. Exato, e a gente está agora fazendo a organização do evento e a gente está recebendo, tipo, já grupos né? Com 70 pessoas, com 50 pessoas que vão vir para cá para poder acompanhar, né, a mostra. Então a gente já está nessa expectativa de mais uma vez lotar o Palácio dos Festivais com o nome do Educavídeo junto, né? Então... E é uma mostra competitiva, né? Então vai ter premiação, então a gente tem assim. Olha! Tudo. E é Kikito? É um troféu especial, né, que foi feito para a mostra. Mas também vai ter as características, né, do Kikito implementadas junto no troféu. Mas é específico para nossa mostra. Porque a gente já trouxe tantos troféus de fora, né? E agora a gente quer dar troféus também. Então a nossa ideia é essa. Que bacana!
E quantos filmes são agora, então? São 17. 17. Isso, 7 do fundamental e 10 do ensino médio. Isso aí. E agora falando daquela parte que me toca muito, né, que é a grande noite, Uhum. né, de apresentação dos filmes, das premiações do Educavídeo. Eu até com muito orgulho estou vestindo esse manto aqui, que diz, ó, toda hora é hora de fazer cinema, porque é uma parte que a gente vê risos, a gente vê choro, a gente vê lágrimas, a gente vê muita emoção. Queria que vocês contassem o que a gente pode esperar para essa grande noite de festival de cinema do Educavídeo. Acho que todo ano a gente tenta se superar, né? É. Então, esse ano não é diferente, assim. A gente tá com uma expectativa muito alta mesmo do público, né? Porque ano passado a gente lotou também o Palácio, então os ingressos já esgotaram rápido, a gente já tá com os alunos bem ansiosos também, porque muitos nunca estiveram, né, no Palácio. Então, vai ser um momento muito importante, assim. E voltando no que tu comentou sobre a temática, esse ano as temáticas estão bem diversas, né? A gente estava hoje mesmo conversando, né? Que vai ter filmes bem diversos, assim, mais puxando pro drama, comédia, tem de tudo. Então, vai ser mais uma noite em que a comunidade vai poder conhecer mais o Educavídeo, participar, prestigiar os nossos As estudantes. famílias aplaudindo, né? É muito Aquela lindo, né? emoção. É o momento deles, assim. A melhor parte para mim, assim, né? Obviamente participei lá no começo, nas primeiras edições, mas eu acho que agora, acho que a parte mais interessante é quando a gente tá assistindo os curtas, a gente ouve a Aham. reação deles com É os muito curtas, porque eles engraçado. são, né? Tipo assim, eles reagem ao vivo, assim, começam a gritar, vaiar, e tudo mais, fazem comentários, é muito engraçado. E eu acredito que esse ano vai ter muito disso, e é algo que eu tô esperando muito para ver o que eles vão comentar. Porque assim como a Thaís falou, assim, esse ano eu atuo dentro do Educavídeo há 3 anos e esse é o ano mais diverso em relação à temática, porque cada um foi para uma proposta diferente. E isso foi muito interessante. A gente olhou, a gente estava justamente fazendo isso hoje, esse alinhamento, e a gente olhou e eu falei assim, gente, esse ano é o mais diverso de temáticas. São temáticas que, sim, tem uma ou duas parecidas entre elas, mas não tem uma predominância de um tema. Isso. Todas elas abordam maneiras diferentes e gêneros diferentes do cinema. Então, isso é muito, muito interessante. Para os jurados também. Exatamente. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas, assim, são 8 produções que vão ser apresentadas esse ano pelos nossos alunos, 4 que foram produzidas desde agosto do ano passado até o final do ano, e 4 que foram produzidas do começo desse ano até agora, né? Até uma semana atrás. Não, essa semana. É, A gente terminou de gravar a Turma do Avançado, foi essa semana. Olha, agora Exato. tem que... Então, daí agora é o processo de edição e É. de preparar tudo, deixar tudo redondinho, até porque a gente, né, tem a premiação dos alunos do Educavídeo, que é diferente da mostra, né? A gente mantém esses dois separados, justamente para dar um destaque para os nossos alunos aqui, né? Já é uma tradição que nós já carregamos aí há 12 anos. E a premiação, né, a gente encaminha ela para o júri que vai escolher, que vai votar e que vai decidir quem são os vencedores, né? Então a gente vai deixar tudo isso preparado para essa e várias outras surpresas que eles vão ter durante o festival, né? Que a gente sempre gosta de dizer que tem várias surpresas e que são surpresas até pra gente, porque a gente vai descobrindo de acordo com o processo, assim, né? Chegando no dia do festival, a gente tem uma surpresa que a gente não sabe e a gente diz, vamos lá. E tu vai ser o apresentador desse ano de novo? Junto com a Marla, que já apresenta o festival já há anos, né? Já tá aí uma figura carimbada já dentro da programação do festival. E a mostra vai ser apresentada pelos alunos, né? Justamente porque é um propósito, assim, é algo deles, né? E a gente tá fazendo para eles também. Então, esse momento eles vão trabalhar com a gente. Eles vão estar ali no palco e daí na noite do Educavídeo a gente deixa eles serem as estrelas e eles estão ali, né? Relaxando, olhando a produção deles e a gente tá comandando o negócio. E vai lotar de novo o Palácio a gente dos espera. Festivais. Exatamente. Desde a entrada, isso aqui a comunidade precisa saber e acompanhar e prestigiar, porque é muito legal, porque eles chegam juntos, eles vão passando no tapete do festival, o pessoal que está nos restaurantes ali faz uma festa, ele tem uma energia desde o início até o fim da cerimônia, né? Então, isso é maravilhoso, é maravilhoso. E agora,
gostaria de a gente deixar o convite. Então, vamos deixar o convite para o pessoal prestigiar. Então, fiquem à vontade. Então, eu vou começar convidando a comunidade, né, para poder participar da nossa primeira Mostra Nacional de Cinema Estudantil do Educavídeo, que vai abrir a programação do Festival de Cinema de Gramado. Vai ser no dia 13 de agosto, a partir das 2 horas da tarde, com a exibição dos 17 curtas selecionados, e depois a premiação, que vai começar às 16h30, que também vai ser, além de, né, além dela ser exibida aqui no Palácio dos Festivais, vai também ser feita a transmissão através do canal e das redes do festival, né, no YouTube, no Instagram, e, né, a gente vai estar fazendo a premiação para todas essas produções, e vamos ver, né, como é que vai ser. A entrada é gratuita, né, Gabi? Exatamente. Aberto ao público, a gente espera que esteja lotado também, porque é o momento da gente conhecer produções do estado e do Brasil, né, que de outra forma a gente não teria acesso, né? Então é importante reforçar o convite. Uma grande oportunidade. Isso. E no dia seguinte, a gente espera todos, então, no Palácio dos Festivais, para prestigiar os nossos estudantes com as suas produções, na tão aguardada, né, tradicional Noite do Educavídeo. A gente vai ter as trocas de ingressos, como a gente já tem, né? É uma forma solidária, né? Com 2 quilos de alimento, nos pontos de troca, que são as escolas. E a Secretaria de Educação também, né, vai participar como ponto de troca. Mas ao longo dos dias a gente vai soltando mais informações e chamando o pessoal. Mas o que a gente sempre fala pro pessoal, né, é que a partir do momento que a gente anuncia, já vai atrás dos ingressos. Ano passado a gente esgotou com os ingressos em 3 dias, então esse ano é bem provável que vai acontecer até talvez antes. Então a gente tá com uma expectativa bem grande, né? A gente até fica pensando assim, como é que a gente vai fazer nos próximos anos, porque a gente vai precisar do Palácio dos Festivais ainda maior para poder comportar todo mundo que quer participar. Então, quem quer garantir e participar dessa noite que é tão maravilhosa para nossa comunidade, principalmente, né? Tem que correr atrás dos ingressos para garantir e não perder essa oportunidade. E se quiser acompanhar também o Educavídeo, tem um canal no YouTube, né? Exatamente. No YouTube, Educavídeo Gramado, nas redes sociais também, no Instagram e no Facebook, procurando Educavídeo Gramado, vai encontrar, né, todas as nossas loucuras que a gente faz durante o ano, né? Podemos dizer assim. Porque realmente a gente se envolve junto com os alunos, a gente fala que a gente é o reflexo dos alunos, e a gente entra na loucura deles também, então a gente tá junto com eles e é por eles que a gente faz tudo isso também, né? Então é bem interessante, até para a comunidade também entender como funciona não somente a produção pronta, e sim todo o processo. Os bastidores, né? E tudo mais. Exatamente. Maravilha, gente. Será que eu esqueci de alguma coisa? O que a gente poderia falar mais? Esse é um papo que ele é super à vontade, a gente trata a Câmara de Vereadores como é a casa do povo, a gente precisa ter essa comunicação fácil, leve, acessível, por isso que eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Tem gente aqui nos bastidores que ficou com vergonha de aparecer, né? E que a gente sabe que tem uma importância magnífica, né, para o nosso projeto. Os nossos pilares. Exatamente. Betinha, obrigado de coração, viu? E nós ficamos por aqui, né? Certamente teremos mais oportunidades para a gente conversar sobre Educavídeo, dizer que realmente é uma honra a gente poder falar disso e convidar você que está nos assistindo aqui também para acompanhar as redes sociais, tanto do Educavídeo quanto o @Câmara Gramado. Afinal de contas, a gente diz, o futuro de Gramado começa aqui, começa com boas ações. Muito obrigado, gente, e até a próxima.